Glória a Deus. Amém? Aleluia. Amados e queridos irmãos, como eu estava falando, eu quero desde já parabenizar a todas vocês, mulheres. Se não fossem as mulheres, nós não estaríamos aqui. Porque a mulher, ela é uma parte importante na criação. Dentre todos os seres, Deus escolheu justamente a mulher para compartilhar um dos seus maiores atributos, que é o poder de criar. A mulher, Deus concedeu a ela o poder de gerar um outro ser igual a ela. Na criação, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Eu posso imaginar e conjecturar, sem ferir o texto de Gênesis, que quando Deus falava isso com o Senhor Jesus, Ele também pensava na mulher. Ele disse: é necessário criar alguém que dê continuidade no que eu vou fazer hoje. Eu vou criar Adão, mas eu preciso de alguém que dê continuidade na criação, para que os meus filhos sejam numerosos como a areia do mar. E Deus criou a você, mulher. Você, mulher, que para muitos é um vaso frágil, mas vaso esse qual Deus escolheu para levar no ventre, no período de 9 meses, uma criança, e no seu último período de gestação, sente dores insuportáveis que o homem não suportaria. Eu quero parabenizar vocês, que muitas das vezes levanta de manhã, de madrugada. Eu não sei se você está entendendo, mas hoje é uma quarta-feira profética. Hoje é uma quarta-feira profética. Assim como Deus escolheu Jesus para o corpo ser dilacerado, ser ferido, em resgate de muitos, Deus levantou a mulher para entregar o seu corpo, para que, através do seu corpo, muitos viessem ao mundo. E cada vez que vem um filho ao mundo, uma marca fica no corpo dessa mãe. Muitas estrias, muitas marcas de cirurgia, de cesáreo, outras marcas de parto normal, tudo para fazer aquilo que um dia Jesus fez, em João capítulo 1. Que ele veio ao mundo para ser a luz dos homens, e a mulher veio ao mundo para dar a luz aos homens. Glória a Deus. Você tem um chamado importante. Eu quero te dizer que Jesus te ama. Eu quero te dizer que Ele é contigo. Não desanime. Amém? Amém. Mas eu não vou falar, eu vou trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu ia compartilhar um pouco com vocês, hoje nessa noite profética, os significados do talit. Muitas pessoas usam, mas não conhecem o significado e a importância do talit, do manto de oração. Muitas pessoas até utilizam isso aqui como um utensílio de adorno para aquecer os lombos no tempo de frio. Mas se as pessoas soubessem o real valor e o significado do talit, eu vou compartilhar aqui rápido as palavras com vocês. Eu vou trazer a palavra que Deus trouxe
que Deus colocou no meu coração. Os segredos, eu vou começar falando sobre os segredos escondidos no Talit. No Talit. Ou no Tzitzit. No Tzitzit. Aonde fica o Tzitzit no Talit? As franjinhas. Vamos lá, eu só vou ler para você entender, não vou explicar muito porque eu vou deixar isso para a palavra, mas presta atenção. Deus criou o Talit com um propósito. Tzitzit significa em hebraico franjas, né? Simboliza franjas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cada uma dessas dobras azul, com esse último cordão, representa um livro da Torá. Bereshit, Shemot, Vaikra, Devarim e Bimidbar. Bereshit, Gênesis. Shemot, Êxodo. Vaikra, Levítico. Bimidbar, Números. Devarim, Deuteronômio. Cada uma desses nós representa um livro do Pentateuco. Mas eu quero o seu objetivo, que eu quero trazer a palavra que Deus colocou no meu coração. Vamos lá. Qual o objetivo de Deus ter orientado os judeus a criar o Talit? Qual o objetivo? O objetivo era, quando eles olhassem para as franjas, é por isso que os judeus, mesmo sem usar talit, eles usam franjas do lado das suas vestes. O objetivo era olhar para as franjas, eles se lembrariam dos mandamentos do Senhor. Os judeus tinham que atar 4 franjas na sua veste. 4 franjas na sua veste. E no talit, nas pontas, com 5 dobras azuis, que representa as tzitzit, que dá um valor numérico. Essas duas tranças, para quem não entende e acha que nós usamos talit simplesmente por usar, essas duas tranças, elas dão um valor numérico de 613, que é o valor total. Preste bem atenção. Muitas das vezes as pessoas olham para a Bíblia e pensam que os mandamentos são quantos? Quem sabe o total número dos mandamentos da Bíblia? Quantos são? 613. Se perguntar, tem pessoas que dizem que é 10. Por causa da novela. O valor numérico de 613, que dá o valor total de todos os mandamentos da Torá, ou 613, todos os mandamentos da Bíblia. Às vezes as pessoas pensam que mandamentos são só 10, mas os mandamentos total da Bíblia são 613. A tzitzit possui 7 fios entrelaçados com 5 nós, que representam os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e 7 os fios que representam
as 7 portas. As 7 portas para o pecado. Todas as vezes que os judeus olhavam para esses fios, eles lembravam as 7 portas pela qual o pecado pode entrar, e eu tenho que me cuidar. Quais são elas? Alguém pode me falar algum? Hã? Hã? Repete. Audição, visão. Sim. Audição, visão, né? O tato, o olfato, a mente, o coração, o pensamento. Representa 7 portas para o pecado, ou portas para a morte. Ouvido, boca, coração, as mãos, os pés, os pensamentos. Os pés, a Bíblia diz: não apresse os seus pés em praticar o mal. As suas mãos, para não pegar naquilo que não nos pertence. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Deus colocou uma palavra no meu coração. Salmos de número 25. Deus tem uma palavra profética para o nosso coração nessa noite. Salmo de número 25, o seu verso 14. Salmo 25, 14. Eu quero que você leia juntamente comigo. Algumas traduções, como a minha, ela fala mensagem. Aqui, nessa tradução, fala o quê? Segredo. Há outras traduções que falam intimidade. A sua fala intimidade. Você pode ler para mim esse versículo 14, somente ele? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém? Amém. Podemos assentar glorificando o nome do Senhor. Eu vou usar a tradução que o nosso diácono Adriel usou para ler, para você memorizar. A intimidade do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Vamos ler agora lá em Tiago 2, 23. Tiago 2, capítulo 23. Nossa, tá bem? Eu não tô conseguindo enxergar, não. Tiago. Esse aqui, né? Aqui, Maria. Aqui. Depois eu vou regular. É o... Tiago 2, versículo 23. Eu quero que você preste atenção, porque essa vai ser uma palavra profética, e essa palavra, ela pode mudar a sua vida, pode mudar o rumo do fim da sua vida. Preste atenção. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão, repita comigo, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça. E foi imputado como justiça. E foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Eu quero que você preste atenção. Eu quero falar nesse momento para a igreja, e eu quero trazer um tema para essa mensagem.
O tema dessa mensagem nessa noite é intimidade. Repita comigo, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Mais uma vez, intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra profética. E por que essa palavra ela é uma palavra profética, bispo? Porque ela é tanto uma palavra atemporal, como ela é uma palavra temporal. Ela é tanto uma palavra que se diz respeito ao tempo da promessa, como é uma palavra que se diz respeito ao cumprimento da promessa. Repita comigo, intimidade. Intimidade. Observe que a palavra de Deus, ela é bem clara. E cumpriu-se a Escritura. Quem quer que a palavra de Deus se cumpra na sua vida? Glória a Deus. Quem quer que a palavra de Deus se cumpra na sua vida? Presta atenção que Deus vai falar com você. E cumpriu-se a Escritura, que diz: Abraão creu. Abraão creu em Deus e foi imputado como justiça. E Abraão foi chamado amigo de Deus. Quando nós olhamos para essa palavra, essa carta que o apóstolo Tiago escreveu no capítulo 2, no versículo 23, nós vemos bem claro, dentro dessa palavra amigo, a expressão de intimidade. Porque só é amigo aquele que tem intimidade. Nos nossos dias, nós vemos muito as pessoas chamando os outros de amigo. Mas, na verdade, a palavra amigo vai muito mais além de simplesmente conhecer alguém, ou até mesmo sentar na mesa com alguém. Nem todo mundo que senta na mesa com você tem intimidade com você. Nem todo mundo que trabalha com você tem intimidade com você. Nem todo mundo que trabalha com você tem intimidade com você. Mas nós vemos aqui no livro de Terlim em hebraico, Salmos, capítulo 25, versículo 14, dizendo que a intimidade de Deus, a intimidade do Eterno é para aqueles que temem a Ele. Preste bem atenção. Nós vivemos dias em que as pessoas querem ser usadas por Deus, em que as pessoas querem que o seu nome seja espalhado, as pessoas querem ganhar muita alma, as pessoas querem fazer a obra de Deus, as pessoas querem crescer, as pessoas querem prosperar, as pessoas querem conquistar, as pessoas querem vender seus CDs, as pessoas querem vender o seu nome. Só que muitas das vezes as pessoas param para perguntar se essa é a vontade de Deus. As pessoas querem fazer a vontade de Deus, as pessoas querem vir para a igreja, as pessoas vêm para a igreja, as pessoas entram na igreja, as pessoas se assentam na igreja, as pessoas sobem no altar, as pessoas descem do altar. Mas será que é essa a vontade de Deus? Observe que o salmista Davi, ele diz assim: olha, o Senhor falando com Davi, o Senhor falando: olha, Davi, a minha intimidade é para aqueles que me temem. Infelizmente estamos vivendo dias em que você vê muitas pessoas: eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou fazendo a obra missionária, eu estou evangelizando, eu estou ganhando algo, mas essa é a vontade de Deus? Que é isso, bispo? O Senhor está dizendo que não é a vontade de Deus que eu ganhe alma? Eu vim aqui hoje entregar uma mensagem que talvez você nunca ouviu. Talvez, se Deus
Pare de louvar. Pare de louvar. Desça do altar. Tire o cálice. Desça do altar. Rasgue o título de bispo, de bispa, de pastor, de pastora. Rasgue o título de diaconisa. Saia da posição que você está de cooperadora. Mas que é isso, Deus? O que é que o Senhor está falando? Eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo de Deus falou muito forte no meu coração. Muitas das vezes estamos correndo a uma velocidade em busca de fazer a obra de Deus, em busca de realizar a vontade de Deus, que muitas das vezes não paramos para observar qual é a vontade de Deus. E quando nós olhamos aqui para o livro de Terminim, Salmo número 25, versículo 14, nós entendemos qual é a vontade de Deus. E você vai entender hoje. Você vai perceber se você está dentro da vontade de Deus ou você está caminhando contra a vontade de Deus. E quem caminha contra a vontade de Deus pode se frustrar, pode se decepcionar. E a pior decepção não é aqui na terra, porque enquanto a vida é esperança, a pior decepção é a pessoa viver pensando que está fazendo a obra de Deus, morre e vai para o inferno. Morre e vai para o inferno. Aqui, no livro de Salmos, número 25, versículo 14, nós entendemos qual é a vontade de Deus. Davi estava muito preocupado em fazer a vontade de Deus. Assim como o próprio seu filho, o rei Salomão, o homem mais sábio da terra, nascido de homem e de mulher, estava tão focado em fazer a obra de Deus que não se preocupou em saber qual era a vontade de Deus. Você não se preocupa, você não tem que se preocupar em fazer a obra de Deus. Que é isso, Cristo? Adriel, talvez em lugar nenhum você nunca ouviu uma revelação dessa, mas hoje é uma noite profética. E hoje Deus vai nos revelar. Talvez você está preocupado em fazer a obra de Deus, em limpar a igreja, mas você não está preocupado em saber qual é a vontade de Deus. E aqui, em Salmo número 25, 14, nós vemos Deus chamando Davi. Davi, para, Davi, porque senão você vai se perder. E vai chegar um ponto que eu não vou poder fazer nada por você. Vai chegar um ponto que você vai perder a salvação. E tem muitos crentes perdidos dentro da igreja, caminhando em passos largos para o inferno. Você vê pessoas adornadas de título, enfeitadas, dando sangue na obra, dando sangue, fazendo a obra de Deus a todo vapor. E você diz, é homem de Deus, ali é amigo de Deus, e Deus está dizendo, não é meu amigo não. Mas que é isso, bispo? Que paradoxo é esse? Você vai entender agora. Davi estava tão preocupado em fazer a obra de Deus, que se esqueceu, repita comigo, de ter intimidade com Deus. Intimidade. Oh, aleluia. Glória a Deus.
Salmo 25:14 diz assim: a intimidade do Eterno é para aqueles que o temem. Então, quando eu leio essa passagem, eu entendo, recebe essa, que quem tem a Deus tem intimidade com Ele. Oh, aleluia. Glória a Deus. E quem tem intimidade com Deus, teme a Deus. Há uma diferença de ter intimidade como ter uma vida de aparência. O Senhor Ele mesmo disse: olha, a intimidade do Eterno é para aqueles que o temem, e o seu pacto Ele fará conhecer. Deus está dizendo assim: olha, eu farei você entender a minha aliança. Eu farei você entender Oh, glória. a minha vontade. Agora você vai entender. Você vai entender o que é ter intimidade com Deus. Como eu falava muitas das vezes, a pessoa pensa que eu tenho intimidade com a Bispa Luciana só porque sentou do lado dela. Não. Eu tenho intimidade com o Bispo Cleves, bati um papo com ele. Não. Nós conversamos, mas intimidade é algo mais profundo. Observe que quando o Eterno Ele criou o tabernáculo no deserto, Ele criou o tabernáculo tricotômico. Ele criou o tabernáculo na mesma forma que Ele criou o homem. Quando nós olhamos para o tabernáculo, nós vemos a cerca. A cerca do tabernáculo, ela representa a pele. A pele. Ela representa a pele, aquela que protege, que guarda o corpo. Quando nós olhamos para o átrio, nós vemos o homem natural. Quando nós olhamos para o Santo dos Santos, nós vemos o homem espiritual. Mari, abre para mim, por favor, 1 João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. 1 João, aqui, Maria. Aqui? Aí. 1 João, capítulo 4, aí. Eu quero que você leia comigo. Amém? Ei, você vai mudar a situação da sua vida. Preste bem atenção. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm revelado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Presta bem atenção. Ei, nós vamos chegar lá. Você vai conhecer quem é que tem o Espírito de Deus e quem é que tem intimidade com Deus. Você quer fazer a obra de Deus? Tenha intimidade com Deus. Se você tem intimidade com Deus, você faz a obra de Deus. Mas se você não tem intimidade com Deus e você faz tudo o que você faz, você não faz a obra, você está trabalhando. Você está prestando um serviço. É totalmente diferente de um adorador. É totalmente de um servo que serve. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, todo o qual já ouviste que há de vir, eis que já agora está no mundo.
Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em Vós. Presta bem atenção, nós vamos chegar lá. Porque maior é o que está em Vós. Deus. Ele habita em quem não tem intimidade com Ele. Não. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ei, você vai descobrir hoje se você tem intimidade com Deus ou se a sua vida na presença dele é fogo de paz. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Vamos lá. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, o que é que ele nos faz? Uma pessoa que não tem intimidade com Deus, ela ouve o seu líder? Ela ouve? Ela ouve a carne, né? Nós somos de Deus e aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Espírito do erro aqui é a mesma coisa que o Espírito do engano. E quem é o Espírito do engano? Aquele que se manifesta como servo, mas não é servo. Aquele que diz que tem intimidade, mas não tem. Aquele que faz a obra, mas na verdade não faz. Observe o que diz a palavra. Deus disse a Davi: a minha intimidade eu dou para aqueles que me temem. Glória a Deus. E aqueles que me temem, eu farei conhecer a minha aliança. O próprio Jesus, ele disse lá em 1 Coríntios 11, 23, que com o seu sangue, ele nos deixou uma nova aliança, um novo pacto. E que aliança é essa? Essa aliança, ela está falando do pacto que Deus tem com aqueles que Ele obedece, que anda na sua presença, que anda nos seus caminhos, que tem intimidade com Ele. E que aliança é essa? Essa aliança é um testamento, que Deus está dizendo que você é herdeiro dele. Glória a Deus. Uma certa vez, uma mãe ia levar uma criancinha de aproximadamente 7 anos de idade para viajar, para ver o avô no outro lado do país. E a criança ia viajar sozinha. A mãe ia embarcar ela no avião, e a aeromoça e o pessoal do avião ia descê-la e levá-la para encontrar com seu avô. Seu avô tinha que estar no aeroporto com uma plaquinha aguardando ela. E a mãe chega para ela e pergunta: minha filha, você está com medo de fazer essa viagem? E ela diz: mãe, eu não. E a mãe pergunta: por quê? Ela disse: porque eu sei que o meu avô vai estar lá do outro lado me esperando. Quando Deus disse que Ele faria os seus servos que têm intimidade com Ele conhecer a sua aliança, Ele estava dizendo: não tenha medo da morte. Você sabe por que muitas das vezes as pessoas têm medo da morte? Têm medo de morrer? Porque as pessoas não têm intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque quem tem intimidade com Deus não tem medo da morte, porque sabem que quando ele morrer, Jesus está do outro lado esperando. O 7, Mário, por favor. Amados, quem tem intimidade com Deus, o que é que faz? Amemos uns. Eu não suporto.
aquela irmã. No culto que ela dirige, eu não vou. Você tem intimidade com tudo, menos com Deus. Porque a igreja não é dela. O autor da sua salvação não é ela. Aquele que vai te esperar do outro lado não é ela. Glória a Deus. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus. e conhece a. Deus. Vamos mudar essa palavra conhece e tem intimidade com Deus. quem não tem intimidade tem birra com seu irmão. Quem não tem intimidade tem dificuldade de perdoar. Quem não tem intimidade com Deus tem dificuldade de se relacionar. Quem não tem intimidade com Deus não tem intimidade com a sua palavra. Deus falou para Davi: olha, Davi, não tema, porque você tem intimidade comigo. E Davi vai lá no Salmo de número 23 e ele diz: Deus, ter intimidade contigo é maravilhoso, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Não temerei mal algum, porque ainda que eu sofra, a dor da morte será por algum minuto, porque do outro lado o Senhor está me esperando. Do outro lado, o Senhor está me esperando. Quem tem intimidade com Deus, ama um ao outro. Sabe por quê? Porque quem ama o seu irmão, deixou de viver para a carne e começou a viver para Cristo. E começou a viver para Cristo. O que é por isso que está escrito na carta aos Coríntios, 2 Coríntios 5, eu vou voltar para aí depois, mas deixa aí, eu vou ler aqui. Alguém lê para mim aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. 2 Coríntios 5, 17, por favor. Quem achar, por favor, fica sobre os seus pés, com reverência à palavra, e leia para nós, por gentileza. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Portanto, quem está em? Aqui, olha para mim. Salmo 14, a parte B, que diz assim. Olha o que diz o Salmo 14, a parte B. O Senhor diz assim: e aqueles que me temem, farei conhecer a minha aliança. Deus está dizendo: aquele que tem intimidade comigo, eu farei ter um encontro com meu filho. E ele será uma nova criação. Assim como a terra sofreu com a queda dos anjos caídos, você sofreu com a queda de Adão e Eva. E Deus está dizendo: farei você ter um encontro com o meu filho. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, João 3, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Sabe por quê? Nicodemos se preocupava muito em fazer a obra, mas não tinha nenhuma preocupação em ter intimidade com Deus. A ponto do próprio Jesus dizer: mas tu não é mestre? Você não louva? Você não está no altar dirigindo o culto? Você não é missionária? Você não é levita? Você não é diaconisa? Você não é bispa? Você não é bispo? E você não sabe essas coisas? Ah, se eu te falasse das coisas inescrutáveis. Quantos crentes
vão morrer e vão para o inferno, porque os líderes não ensinaram tais coisas. Quem tem intimidade com Deus, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 8. Aquele que não ama, não conhece A Deus. porque Deus é a... Eu vou fazer uma pergunta e responda para você. Aqui dentro da igreja, tem alguém que você não gosta? Que você não suporta? Que você não vem nem no culto no dia que ela está? Se tem, você não conhece a Deus. Você trabalha para Deus, mas não conhece. Sabe por quê? Porque Deus é amor. O 9. Nisto se manifestou. Eu já vou encerrar. Holy Spirit. Baruch atah Adonai. Melech haolam. Digno de toda honra e toda glória. Nisto se manifestou o amor. Quando você tem intimidade com Deus, Jesus se manifesta em você. E você deixa de ser você, para Cristo se manifestar em você. O apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Ele era matador de crente. E achava que estava fazendo tudo certo. E fazia em nome de Deus. Aí eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou evangelizando, eu estou na igreja, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E muitas das vezes está caminhando em passo largo para o inferno. Até o dia que Deus se manifestou a ele. E eu creio que Deus está se manifestando para você hoje. Sabe por quê? Porque você não depende de ninguém aqui para ter intimidade com Deus. Depende só de Deus e você. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vi. A pessoa que faz a obra de Deus tem birra como irmão. E preste bem atenção, principalmente as pessoas que emprestam a sua boca a fofoca. Geralmente o fofoqueiro, ele fala daquilo que é a vida dele. Todo fofoqueiro, a vida dele é aquilo. Por que isso? O próprio Mashiach, ele disse: o que a boca fala, o coração está lotado. A própria palavra diz: quando vos reunir, cante salmos, louvores, fale da Bíblia. Nisto se manifestou o Filho de Deus para que vivamos. E o que é viver? Viver não é só trabalhar para Deus, é ter intimidade com Deus. E a intimidade com Deus te faz ter uma vida de excelência, te faz executar a obra de Deus de forma racional e não emocional. Tem obreiros aí, fazendo a obra. Eu estou fazendo a obra de Deus. Um está no sul e o outro está no norte, e são casados e dormindo em cama separada. Aí eu estou fazendo a obra de Deus. O primeiro ministério para quem tem intimidade com Deus começa dentro de casa. Por isso que Deus disse: por que Deus chamou Davi um homem segundo o seu coração? Pensa no homem que tinha intimidade com Deus.
Um homem que falava e Deus respondia. O salmista Davi, em muitos salmos, ele diz: Senhor, eu clamo e sei que tu me responde. E sei que tu me responde. O próximo, Maria, por favor. Nisso está o amor. E não que nós tenhamos, e não em que nós tenhamos amado a Deus. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e a nós enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns. Eu vou encerrar aqui o meu sermão. Olha como a intimidade com Deus faz toda a diferença. Olha como a intimidade com Deus faz toda a diferença. O Machia tinha 70 discípulos. Jesus, ele não era qualquer pessoa. Jesus era rabino, era mestre. Jesus ensinava a palavra que os ouvidos escorria água. Como assim mesmo? Assim como a nossa boca, quando come um alimento bom, a boca enche de água, né? No sentido espiritual, os ouvidos dilatavam água de saborear a mensagem que Jesus pregava. Só que tinha momentos que Jesus pregava palavras duras. Palavras duras, porque o próprio Jesus, ele disse no Evangelho de João Batista, ou João aquele que batiza. João 8,32, ele disse: conheça a verdade e ela liberta. E muitas das vezes a verdade, ela dói. Ela dói. Muitas das vezes o médico pode chegar e dizer assim: olha, você tem que fazer uma cirurgia. Essa cirurgia vai ser assim, assim, vai te marcar, vai deixar marcado, vai cortar do peito até o umbigo, mas nós vamos tirar esse mal. A verdade, ela dói, mas ela traz cura. Melhor do que muitas das vezes, olha, toma esse chá, vai para casa, toma um dipirona, e aquele mal enraiza, cria uma metástase e leva a pessoa à morte. Jesus disse em João 8,36, ele disse: se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus, ele falava assim, ó, devemos amar uns aos outros. A importância da intimidade com Deus. Jesus tinha 70 discípulos. Jesus um dia pregou uma palavra dura que 58 foi embora. Só vai embora quando é exortado, quando é corrigido por Deus, quem não tem intimidade com Deus. Quem não tem intimidade com Deus não suporta correção, não suporta exortação. Só que existe aquela intimidade com Deus e existe aquela intimidade mais profunda ainda. Observe que quando Deus, ele criou o tabernáculo, ele criou o tabernáculo com a sua porta. Quando você entra na porta do tabernáculo, tem o átrio. Você já tem intimidade com Deus. Você tem intimidade com Deus. Mas quando você entra na sala do tabernáculo, você já conhece a aliança com Deus. Por quê? Quando você entra no átrio, a primeira coisa que você encontra é o altar. O altar, em hebraico, significa o lugar que eu morro. É o lugar que você tem que sacrificar a sua vida, seu coração, o pecado.
Quando você sacrifica, você vai encontro a pia de bronze, aonde está a água. Todo sacerdote, quando ia àquela pia, a pia era tão polida que ele conseguia se ver na pia. A partir do momento que a pessoa colocou a sua vida de pecado no altar, ele já consegue ver Cristo nele e ele em Cristo. Ali a pessoa, ele já confessa os seus pecados e desce nas águas batismais para entrar numa intimidade profunda com Deus, aonde você vai ter um relacionamento com a aliança com Deus, aonde Deus vai te alimentar na profundidade. Aqui, ó, ele não revela para qualquer um. Ele não entrega para qualquer um. Você vai ter um encontro. Você vai ter um encontro com a mesa dos pães asmos e com a menorá. A menorá já fala de perfeição. E voltando aqui, que essa é outra mensagem, a importância da intimidade. Ficaram 12 discípulos. Olha para mim. 12. Judas andava com Jesus. Em um dos momentos que Jesus mais precisou, muitos foram embora, uns 70. Mas Judas ficou. Judas ficou. Só que no momento de fraqueza de Judas, Judas traiu Jesus. Por quê? Judas andava com Jesus. Judas sentou na mesa com Jesus, mas não tinha intimidade com Jesus. Mas no alfa, Jesus, ele demonstrou o valor da intimidade. Está João, não o Batista, mas João o evangelista. Aquele que reclinava a cabeça no seu peito. E que muitos, quando queriam saber alguma coisa de Jesus, perguntava a quem? A quem está perto. João, o que foi que Jesus falou? Sabe por quê? João tinha intimidade com Jesus. Quando lançaram João na ilha de Patmos e falaram, prega agora, você vai morrer aí. João não teve medo. João não se desesperou, porque quem se desespera é consumido pelo tacho de óleo fervente. João não se desesperou. Quando colocaram João na ilha de Patmos, ele começou a caminhar e aguardar a manifestação da presença daquele que ele tinha intimidade. Glória a Deus. E uma voz brada do céu. Aleluia. João. Aleluia. É o que, Senhor? Sou eu, meu amigo. Olha para cá. A Bíblia diz que quando João olha, uma luz resplandecente, mais forte que a luz do sol. João não conseguiu nem explicar a visão que ele teve no Apocalipse. E a voz daquele que falava com João diz assim: João, quem tem intimidade comigo não fica sozinho em ilha de Patmos. Sobe pra cá, João! Sobe pra cá, João! Agora eu vou encerrar o sermão. Salmo 24, 14, parte B. E o Senhor revelará a sua aliança àqueles que temem. Diz João: tudo que você vê, escreve no livro. Aleluia, Deus. Tudo que você vê, escreve no livro. Eu pergunto a você:
quem foi dos outros que teve esse privilégio? Mateus, Marcos, Lucas, Tiago, Felipe. Aquele que deitava no ombro e ouvia, tudo, as batidas do coração de Jesus. Glória a Deus. Repita comigo: intimidade com Deus. Intimidade com Deus. É isso que eu preciso É isso que eu preciso. para que eu possa exercer um ministério de qualidade que traga salvação à minha vida e àqueles que estão ao meu redor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Eu estou buscando ter uma intimidade tão profunda com o Espírito Santo. Eu não sei se vocês viram a mensagem que eu preguei no grupo, chamados para servir, que coloquei no grupo de oração lá. Eu quero até que vocês sejam mais presentes lá no grupo. A pastora Cláudia é dos Estados Unidos. Ficou chorando. Ela ligou chorando que Deus falou com ela. Mas o Espírito Santo me envolveu no momento da mensagem, que eu senti um gozo celestial. E eu ainda estou sentindo isso hoje. Aleluia, Deus. Hoje mesmo eu consagrei pela manhã. Ter intimidade com Deus é algo tão terrível. Você não teme nada. 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 O salmista no Salmo 27 ele diz: a quem temerei, se o Senhor é a minha luz e a minha salvação? Fica sobre os seus pés. Eu quero fazer a oração da nossa campanha e eu quero profetizar. Primeiro passo para você ter intimidade com Deus: procure a pessoa com quem você não se dá bem e peça perdão. Você vai saber se você tem intimidade com Deus, se você conseguir. Você vai entender se você é nascido de novo, se você conseguir. Nicodemos, cobrador de impostos, diante de todos na casa dele. Nicodemos não quis nem saber se era cobrador de imposto. Levi disse: Nicodemos não. Mateus, Levi disse: Senhor. Mateus estava tão possuído por um desejo de ter intimidade com Deus, que se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes. Glória a Deus, aleluia. Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, queremos entrar em Tua presença nesse momento, meu Deus. Assim como só entrava o sacerdote uma vez por ano no Santo dos Santos, porque só entrava naquele lugar que realmente tinha intimidade com o Senhor, estava com a vida no altar, tinha uma vida íntegra, te temia de verdade, poderia entrar porque senão seria consumido. Meu Pai, estamos vivendo, meu Deus, em uma geração que o Senhor está buscando pessoas que têm intimidade com o Senhor. Na última hora, o Senhor virou para Judas no Getsemane e disse: amigo. O Senhor disse: Judas, se arrependa. Se arrependa, você fez a sua parte, mas eu serei levado à cruz, mas se arrependa, que ainda há esperança para você. Meu Deus, queremos ter experiência com o Senhor. Não queremos viver as experiências dos outros, mas queremos mergulhar na Tua presença. Ó Santo Espírito, nos ajude a amar o nosso próximo como o Senhor nos amou, ainda sendo nós pecadores. Pessoas que te ofendiam, te xingavam, o Senhor nos amou. Meu Deus, deixa-nos
nos debruçar no teu peito nesta noite. Permita-nos que a partir de hoje a nossa vida seja uma vida diferente. De pessoas que temem ao Senhor, pois o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Meu Deus, eu oro por cada vida aqui nesta noite, nesta quarta-feira profética, profetizando, meu Deus, como um profeta neste lugar, que cada uma dessas pessoas que entraram aqui, meu Deus, terão as suas vidas transformadas, terão as suas vidas mudadas, e automaticamente os seus ministérios florescerão como o cajado de Arão. Muitas pessoas queriam que os seus cajados florescessem, mas só floresce o cajado daquele que tem intimidade. Glória a Deus. Meu Pai, eu ergo as mãos agora e declaro as 4 bênçãos sobre a vida dessas pessoas. No Antigo Testamento, quando alguém ia ser abençoado, ele entendia o significado da palavra bênção, como eu já ensinei para vocês aqui em hebraico. A palavra bênção significa joelhos. E quando alguém ia ser abençoado, ele já vinha, se ajoelhava diante do seu pai, diante do sacerdote, para receber a bênção, porque sabia que a bênção, ela é quadrangular, como a Nova Jerusalém. A bênção, quando uma pessoa recebe uma bênção de um sacerdote, ela recebe a bênção para prosperar, ela recebe a bênção para vencer, ela recebe a bênção da riqueza e ela recebe a bênção da aliança de Deus. Quando Isaac, já cego, abençoou a Jacó de joelhos, uma vez a bênção sobre a vida de Jacó mudou a vida dele para sempre. E eu quero te abençoar nesta noite, Pai. Eu, na autoridade que é me concedida, eu invoco essas 4 bênçãos sobre a vida dos teus filhos nesta noite. Uma das bênçãos é a bênção da criação. Deus vai te dar o poder da criação. A palavra abracadabra procede do hebraico, que significa abracadabra, que significa abracadabra, que significa eu vou criar. Eu vou proferir nessa noite abracadabra. Meu Deus, eu vou criar na vida dessas pessoas, debaixo, meu Deus, da tua intimidade, homens e mulheres de Deus, segundo o teu coração. Assim eu encerro essa oração, em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer pelo aquele lanche, pelos teus filhos que trouxeram, que o Senhor, meu Deus, possa retribuir 100 vezes mais, que o Senhor possa abençoar a vida dos teus filhos, em nome de Jesus.